Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo da nossa série sobre feminilidade. Se você ainda não viu nenhum vídeo dessa série, vai lá, vai no meu YouTube, vai lá no meu Instagram, no IGTV, assista, porque tá uma série incrível. Tô dando várias dicas de como você acessa a sua energia feminina, do quanto é importante você se equilibrar a sua energia feminina e a sua energia masculina. Eu sou Rúbia Martins e eu ajudo você a recuperar o seu poder pessoal, a sua independência emocional e adquirir feminilidade. E no nosso tema de hoje eu vou falar para você se conectar com o seu feminino. E vou também falar sobre os problemas que causa quando você não se conecta com o seu feminino, com essa energia que está aí dentro de você, habitando você. E na verdade, não é nem sobre conectar a energia, conectar o feminino que está dentro de você. Na verdade, é se reconectar. É uma reconexão que a gente deve fazer. Por quê? Porque a energia, ela tá dentro da gente. O feminino, ela tá dentro da gente. Mas a gente insiste em ter uma vida agitada, competitiva, assertiva, focada nesse mundo moderno, nesse mundo tecnológico. E aí a gente vai perdendo a nossa energia, o nosso poder pessoal, o nosso feminino vai ficando quieto, adormecido, nulo dentro da gente. O que acontece? A gente passa a não viver mais a nossa energia, o que a gente veio para ser, a nossa essência. E aí a gente vai se perdendo. E nessa de se perder, o que acontece? A gente vai tendo muitos problemas. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou falar para você todos os problemas que você pode ter, ou se é que já não tem aí na sua vida, por não estar conectando, usando essa essência que tem aí dentro de você. Então vamos acordar aí esse poder pessoal, vamos acordar aí essa leoa que tá aí dentro, essa leoa, vamos acessar aí essa energia adormecida dentro de você, para que você possa viver o seu melhor, para que você possa dar o melhor de você. E assim como todos os outros vídeos, eu sempre dou um exemplo pessoal e eu tenho ficado tão maravilhada com as coisas que eu tenho vivido, me reconectando com a minha essência, com a minha feminilidade. Eu tenho vivido coisas inéditas na minha vida. E quando eu aprendo, tem uma coisa. E quando eu ensino, eu aprendo dobrado. Então, quando eu sento aqui para ensinar para vocês, eu também estou aprendendo, eu também estou usando isso na minha vida, e cada dia de uma forma melhor, de uma forma mais objetiva e direta. Um tempo atrás, eu sou uma pessoa, já falei aqui em vários vídeos, eu sou uma pessoa muito racional. E a gente aprende a acessar a nossa energia feminina de uma forma ou de outra, por bem ou por mal, na saúde ou na doença. Então, eu, por ter essa mentalidade, é do meu perfil comportamental, uma mentalidade muito racional, muito objetiva, ali muito detalhista, lógica, totalmente voltada ali para as não emoções. Por eu ter esse perfil e por eu agir dessa forma, eu comecei a notar, estudando e praticando, que eu tinha um corpo, não somente um corpo em si, uma matéria física. Eu notei o seguinte, que as minhas ações racionais, as minhas ações detalhistas, lógicas, analistas e nem tanto emocionais estavam adoecendo o meu corpo. O meu corpo estava ficando adoecido por eu racionalizar sempre e não entender as emoções.
não entender o que é que as minhas emoções estavam me dizendo. E elas estavam começando a refletir no meu corpo físico. E eu comecei a sentir dores, mal-estar, enxaqueca, um monte de doença. Eu tava parecendo ali uma vovozinha de tanta coisa que eu tava sentindo. E olhe que dependendo da vovozinha eu tava pior, porque tem muita vovó que é muito saudável. Minha mãe é uma delas, uma vovó muito saudável. Eu falo que às vezes minha mãe tem o dobro de energia que eu. Então o que acontece? Quando eu percebi, eu falei assim, gente, tá acontecendo alguma coisa comigo. Não tá certo ficar desse jeito, não tá certo deixar que as emoções, não dar ouvido às minhas emoções. Porque tanta racionalidade, é tanto de analisar ali cada coisa, que a gente passa por cima do nosso emocional. Aí junta com as coisas do dia a dia, e aí que a gente não consegue mesmo enxergar tudo que está acontecendo à nossa volta. E o nosso corpo, ele fala, ele dá sinais o tempo inteiro. Então o que eu fiz? Comecei nessa busca de me conhecer, de conhecer quem eu sou, quem a Rúbia é. O que é ser mulher? Vocês sabem o que é ser uma mulher na íntegra, na essência? O que é ser feminina? Ser feminina não é ser coitadinha. Ser mulher não é ser mulherzinha. Não tem nada a ver. Todas nós, mulheres, temos essa essência dentro de nós. Temos. Só que muitas vezes, para a gente ter uma vida saudável, uma mente saudável, um espiritual saudável, a gente tem que reconectar essa nossa energia para a gente conseguir ser aquilo que a gente é. Nós mulheres, se a gente entender que nós somos cíclicas. O que é cíclicas? A gente vive de ciclos. A mulher tem ciclos menstruais, tem ciclos de gestação. A vida é um ciclo. A gente nasce, a gente envelhece, a gente morre. A gente passa lá pela infância, pela juventude, adulto, depois a fase idosa e morre. As plantações, elas têm a fase cíclica delas. A lua tem as fases cíclicas. As estações do ano têm as fases cíclicas. Então a gente passa por ciclos e a mulher é uma mulher cíclica. Nós somos cíclicas. E eu quis tentar entender então o que é viver os nossos ciclos. O que é viver de acordo com a nossa essência? O que é viver de acordo com a nossa natureza feminina? Que energia é essa que eu precisava tirar de dentro de mim para conseguir viver o meu propósito? Então eu comecei a me questionar, o que é ser mulher? O que é se aceitar? Nós mulheres, a gente tem uma força interior muito grande. É uma força, sim, que a gente é capaz de se levantar, de se reerguer, de sacudir a poeira, de não olhar nem para trás. A gente é capaz de reerguer uma pessoa se a gente quiser. A gente é capaz, com a nossa força, de fazer tantas coisas, só que a gente tem que lembrar que essa é uma força que vem de dentro, não é uma força que vem de fora, não é uma força que vem de estímulos externos, é uma força que vem da nossa conexão com nós mesmos, com a nossa intuição, com a nossa criatividade, com a nossa capacidade de perceber, de sentir aquilo que o outro quer nos dizer sem a gente sem eles falarem nada. Você já viu que... Nossa, eu vou desligar esse ar aqui porque eu tô me dando um pouco de alergia. Então, vocês já viram quando a pessoa fala assim que mãe adivinha tudo? Já viu? Eu brincava com meu filho assim que mãe vê tudo. Mãe vê tudo, eu falava pra ele. E ele, quando ele era bem pequenininho, às vezes ele
Chegava assim, de algum lugar, ele, mamãe, você viu? Você viu aquilo? Aí eu, é mesmo? Pois é, ficava ali rodeando ele até ele me contar de fato o que tinha acontecido. E aí no fundo eu falava, tá vendo? Eu vi. Mas era uma brincadeira que a gente fazia de que mãe vê tudo, para ele não ficar fazendo arte onde ele ia. Então, mas a mulher tem uma capacidade intuitiva, sensitiva, fora do comum. A gente lê as entrelinhas, a gente olha para uma pessoa e a gente sabe quando essa pessoa não está condizendo, quando o corpo dela não está condizendo com a fala dela, quando a voz está trêmula. Então isso é uma capacidade da mulher. É uma capacidade de intuir, de deixar fluir. Só que se a gente começar a viver de uma forma que o mundo hoje está nos exigindo viver, essas capacidades, essas potencialidades, elas vão desaparecendo. Elas vão cada dia mais diminuindo. Mas não é que elas vão sumir. Não é que você vai perder essa capacidade dentro de você. Não, isso vai ficar aí dentro, isso vai ficar adormecido. Então, por isso é muito importante a gente conseguir reconectar a nossa energia feminina, reconectar o nosso feminino, acordar aí o que está adormecido, para a gente viver em saúde, em prosperidade, em harmonia. Saúde, você sendo capaz de observar o seu corpo como um todo. Como que a gente observa o nosso corpo como um todo? Nos aceitando. Hoje mesmo eu falei aqui sobre, no meu Instagram, sobre a relação da gente com o nosso corpo. Como que vai a sua relação com o seu corpo? Então, a forma da gente notar o nosso corpo é nos aceitando. E aceitar é diferente de gostar, é diferente de aprovar. Aceitar é simplesmente respeitar quem você é. Respeitar a sua realidade, honrar a sua realidade. E a partir desse momento, você vai ter sabedoria para mudar aquilo que você precisa mudar. Porque não tem como. Primeiro a gente tem que ser grato. A gente tem que ser grato por aquilo que a gente é, pelo aquilo que a gente tem. Então, quando eu comecei a notar esse corpo, esse emocional que estava ali, totalmente ferido, estava machucado porque estava doente, eu comecei a contemplar o meu corpo. Eu comecei a observar os sinais que antes eu não estava conseguindo enxergar. Mas eu não estava conseguindo enxergar por quê? Porque a minha essência estava adormecida. O meu feminino estava lá quietinho. Primeiro que eu estava com a minha energia masculina altíssima. Então eu estava tendo todas as atitudes de um masculino tóxico. Já falei também aqui em outro vídeo. E depois, o seguinte, vinha a minha racionalidade. A minha racionalidade também tirava qualquer sensibilidade intuitiva que é natural de nós, mulheres. E isso vai detonando a nossa feminilidade, porque ser feminina não quer dizer que você tenha que ser aquele objeto frágil, o sexo frágil. Não, gente. Ser feminina é você saber usar todo o seu poder pessoal em direção a essa energia, em direção a ser mulher. O que é ser mulher? O que é ser feminina? É isso que a gente deve se perguntar dia após dia. E eu te pergunto agora, você sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando a gente não está vivendo o nosso propósito, a nossa essência feminina, quando o nosso feminino está adormecido? Sabe, uma das coisas que acontece com frequência, você anda se sentindo cansada? Pelo menos a maior parte do tempo, você está se sentindo cansada? E geralmente eu pergunto, quando as mulheres estão cansadas, eu pergunto, por que você está se sentindo cansada? Aí geralmente elas me falam, porque
Eu tenho que cuidar de filho, marido, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que cuidar do meu trabalho, eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tô cansada, eu vou explodir. Não aguento mais essa vida, está me detonando, está me destruindo. Então agora eu quero te convidar para fazer uma reflexão. Pensa, quando a gente tem prazer em fazer alguma coisa, até o nosso cansaço é gostoso. Até o nosso cansaço gera um sentimento de prazer. Gera um sentimento de quê? De dever cumprido, de que a gente conseguiu bater aquela meta ali de ir pra academia. Sabe quando você vai pra academia com um gosto? Chega lá, treina pra caramba, aí no final dá aquele cansaço gostoso, aquele cansaço prazeroso, assim, de que foi lá, treinou, principalmente quando você tem um ânimo aí pra treinar num feriadão, num sábado, num domingo, não dá ali uma sensação boa, uma sensação prazerosa? Então, o que eu quero dizer? Que essas tarefas que você anda tendo, que esses afazeres que você anda tendo, é óbvio que cansa, mas não é isso que tem deixado você cansada a maior parte do tempo. O seu cansaço, sabe o que é? A maioria dos cansaços que a gente tem é depositar expectativas externas. Gente, é você ficar tentando adivinhar o que o outro tá querendo de você, o que o outro tá pensando de você. Você precisa tomar uma decisão e pensa, ai, mas o que eles vão pensar? Ai, o que vai pensar se eu separar? Ai, o que vai pensar se eu divorciar? Ai, o que vai pensar se eu sair desse emprego? Ai, o que vão pensar se eu começar de repente a gravar um vídeo? Isso eu tinha, tá? Ai, o que vão pensar se de repente eu não querer mais fazer esse favor que a vida inteira eu fiz? Então, esse excesso de expectativas externas do que os outros vão pensar, do que os outros esperam da gente, é que nos cansa, é que detona a nossa feminilidade, a nossa energia. Porque quando a gente tá com as nossas energias, com o nosso feminino ali acordado, a gente tem aquela força interior. O nosso cansaço é um cansaço prazeroso. Por quê? Porque a gente sabe descansar no tempo certo. Porque a gente sabe viver a nossa essência. A gente sabe impor limites. A gente sabe falar não. Já pensou? Olha aqui, a natureza. Você chegar para uma árvore, aquela árvore, ela vai dar frutos o ano inteiro. Ou seja, ela vai ter que falar, toda hora que você chega para ela, dá uma fruta. A fruta está na mão. Dá uma fruta. A fruta está na mão. Você acredita que essa árvore, ela vai dar frutos o ano todo? Não, porque ela é cíclica. Ela para, ela se recompõe, ela cai as folhas, depois vem a primavera, vem flores e aí vem os frutos. E é assim que a gente tem que viver. Quando a gente deixa as expectativas externas, quando a gente para de dar voz para as expectativas externas e passa a olhar para a gente, para o nosso interior e não para o que os outros vão pensar e não para o que os outros vão falar, o que acontece? A gente começa a reconectar com o nosso feminino. A gente começa a ter independência emocional e também a gente começa a despertar o nosso poder pessoal, o nosso poder de mulher, porque o nosso poder de mulher é uma coisa incrível e eu vou falar tudo para vocês aí nessa série de feminilidade, tá bom? Então é o seguinte, para de ficar depositando expectativas no que vem de fora. Deposite expectativa na sua intuição, na sua criatividade, nas suas potencialidades. Saiba pedir ajuda, saiba receber ajuda. Aprenda a descansar. Sabe a TPM? Não é tensão pré-menstrual. É tirar um tempo para mim. Tirar tempo para mim. Sabe? Por quê, gente? Porque a gente precisa aprender a descansar, porque somos cíclicas. E descansar não é só deitar à noite e dormir. Descansar é quando você precisar, é quando você estiver nervosa,
É quando você precisar se afastar das pessoas. É quando você não quiser ir ali no churrasco lá da tia Lourdinha. Porque você quer descansar. E quando você demonstra esse cansaço, quando você demonstra a sua feminilidade, todo mundo à sua volta vai entender que você precisa descansar e vai te ajudar. O mais mágico é isso, que quando você muda, os outros mudam também. Todo mundo. Se as pessoas entenderem que a gente cansa, que a gente chora, que a gente fica triste, que a gente a bateria acaba, não é igual revólver de artista, que ali tem munição pro filme inteiro. Se a gente demonstrar que a gente é vulnerável, que a gente tem as nossas fragilidades, que é justamente o contrário de fraqueza, o mundo à nossa volta muda. As pessoas passam a nos respeitar. Por quê? Porque a gente está colocando limite. E esse limite pode ser colocado aos pouquinhos. Você não precisa amanhã, vou descansar, deitar, colocar os pés ali em cima da mesinha da sala, virar para trás e descansar, e se dane marido, se dane filho. Não é assim que funciona. Você vai despertar o seu poder interior, o seu poder pessoal, o seu feminino aos poucos, porque ele não dormiu de uma vez. Também você não vai acordar ele agora de uma vez, tá? Outra coisa que detona a nossa energia feminina é tentar agradar todo mundo, tentar viver com padrões impostos. A sociedade nos impõe padrões e a gente quer agradar todo mundo vivendo esses padrões impostos. Aí tem padrão de corpo, tem padrão de cabelo, tem padrão de batom, tem padrão de série, é o efeito manada, todo mundo vai atrás. E a gente começa a viver esses padrões, isso também detona a nossa feminilidade, porque nem tudo vai estar de acordo com aquilo que você acredita, com o seu valor. Então a gente tem que tomar muito cuidado em tentar agradar as pessoas. Ai, Ruby, mas como eu faço para falar então que eu não quero, que eu não posso, tal? É só você demonstrar o que aquilo faz com você. Você não precisa ficar apontando pro outro. Não vou fazer isso não, que não sei o que, não sou obrigada a agradar todo mundo. Não. É você falar, olha, desse jeito aqui me faria mais feliz. Desse jeito aqui eu ficaria mais tranquila, mais sossegada. É um jeito que me deixaria mais tranquila, contente. Se a pessoa não entender que o seu jeito vai deixar você mais feliz, então a gente tem que questionar esse tipo de pessoa e o tipo de sentimento. Mas para tudo tem um jeito. Outra coisa também que acontece quando você não está com o seu feminino aflorado, com o seu feminino ali vivendo a sua essência. Se sente não pertencente. O que é isso? Se sentir não pertencente. Todo lugar que você vai não te cabe. Os assuntos não são legais, a música é alta, a bebida tá quente, o chefe é chato, a sogra é chata, o filho fala demais, pede demais. Não pertencimento. Primeiramente, você tem que se pertencer. Você tem que encontrar a sua energia feminina e se conectar com ela. Você vai pertencer a você mesma. Primeiro é isso, é essa conexão que vai fazer com que a gente comece a nos sentirmos pertencentes. Porque primeiro a gente tem que pertencer a gente mesmo, depois é que a gente vai sentir pertencente em qualquer lugar que a gente vá. Não vai haver mais forçação de barra para você caber no mundo de ninguém, nem em lugar nenhum. Por quê? Porque quando a gente se pertence, o que acontece? Tudo à nossa volta vai conspirar para aquilo. É uma coisa incrível. A mudança, ela parte da gente. Mas o mundo à nossa volta também muda. Também muda.
Quando a gente se torna mais feminina, equilibrando ali as nossas energias, o nosso companheiro automaticamente consegue também ali equilibrar as energias dele. Vocês já viram ali a história de Joana d'Arc? Joana d'Arc era uma mulher que ela só arrumava homem, que ela mandava, desmandava, dava soco, batia, fazia sexo, era a hora que ela queria. O que vocês acham que é isso? Quando uma mulher está com as polaridades desequilibradas, ela encontra um homem também com as suas polaridades desequilibradas. Ou seja, a energia masculina dela estava muito alta, ela vai encontrar um homem com a energia feminina também muito alta. Isso tudo, gente, tem a ver com comportamento. E a gente consegue mudar isso. A gente consegue dar a volta nisso. Mas para isso, primeiramente, você tem que se conhecer. Você tem que se conhecer. O que é ser mulher? O que é ser uma mulher cíclica? Quais são os sentimentos que eu tenho que demonstrar e quais são os sentimentos que eu tenho que curar? Quais são as minhas feridas? Quais são as minhas dores? O que eu tenho que viver que eu não estou vivendo? O que eu tenho que falar que eu não estou falando? O que eu tenho que fazer que eu não estou fazendo? Se observe, observe que você tem um corpo. Se a gente deixar a razão dominar, tá errado. Se a gente deixar o emocional dominar, tá errado também, assim como as energias masculinas e femininas. A gente tem que usar do equilíbrio sempre em tudo que a gente for fazer na nossa vida. Tudo. Se você deixar o seu emocional falar por você, você vai viver de acordo com emoções, vai viver triste. Por quê? Porque você vai pegar os problemas do mundo para você. Se você deixar o seu racional falar mais alto, pode acontecer o que aconteceu comigo. Eu estava com o meu corpo adoecendo cada dia mais. E eu não estava percebendo isso. Eu não estava percebendo que a dor, ela queria me mostrar alguma coisa. A doença estava querendo me mostrar alguma coisa, que alguma coisa na minha vida não estava certa, que alguma coisa estava errada. Ainda bem que eu fui direcionada para esse estudo maravilhoso de descobrir quem eu sou, o que é ser mulher, o que é ser feminina, que foi quando eu comecei a despertar o meu emocional. O meu emocional voltado para o meu corpo, voltado para as minhas necessidades, voltado para as minhas dores. E é isso que eu quero que você faça. Olhe para o seu emocional, mas também não deixa o seu racional de lado. Então, hoje não vou conseguir falar para vocês como é que a gente vai, eu expliquei a importância e os problemas de você não estar aí com essa energia equilibrada, você não estar vivendo a sua essência. Sua vida cíclica. No próximo vídeo que eu vou gravar semana que vem, eu vou dar para vocês todas as dicas para vocês começarem a viver a sua essência, despertando dia após dia essa mulher que está aí dentro de você, essa mulher feminina, esse feminino que muitas vezes pode estar dormindo, quietinho, anulado, desaparecido aí dentro, mas que ele está aí. E você vai se reconectar com ele. Você vai fazer as pazes com o seu feminino, porque se você tiver problemas de relacionamentos com mãe, com outras mulheres, o seu feminino fica ferido. Se você tiver uma imagem distorcida sobre homens, o seu feminino também fica distorcido. Então eu vou te dar dicas poderosas para você começar a se reconectar. E com essa reconexão você vai pertencer, você a você mesma, você com a sua energia, tá bom? Então, olha, se você gostou desse vídeo, me marca aí alguém para você compartilhar, compartilhe aí com o máximo de pessoas, o máximo de mulheres que você quiser. Se você estiver me assistindo aí pelo canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar aí um joinha, porque quanto mais você dá likes,
mas o YouTube entende que é um vídeo bacana, então ele começa a distribuir o vídeo para todas as pessoas. Se inscreve aí, ó, aciona o sininho, porque toda vez que eu jogar um vídeo novo no YouTube, você vai ser avisada que tem vídeo novo. Se esse vídeo não fez sentido para você, você pode me falar, Rubel, não fez sentido para mim. Mas olha, eu queria que você falasse sobre esse assunto, porque o seu problema pode ser o problema de muitas outras mulheres. E aí você se cala, elas se calam e eu não consigo ajudar ninguém, tá bom? Então, fala, vamos falar, vamos botar esse verbo aí pra fora, pra gente poder ajudar o máximo de mulheres que a gente conseguir, tá bom? Então eu fico aqui, um grande beijo e até mais.